Essa vontade de quebrar estruturas mentais que freiam a entrega de conteúdo era o que mais nos motivava. É importante eu ter a equipe e que a equipe, muitas das vezes, seja melhor do que eu. Então, se a pessoa não estiver se divertindo ao ver uma aula, não estiver engajada, ninguém vai aprender. O paciente, ele perde totalmente a confiança na medicina. Você precisa olhar no olho da criatura e fazer o mais difícil, que é fazer ele engajar no tratamento. Qual é o futuro para o médico que fica fora da residência? O médico precisa entender, antes de entender de A, o que é valor na relação médico-paciente. Se não vier gente boa, outras pessoas que não são comprometidas, elas vão ganhar esse espaço. E o dano é coletivo. O que a gente vai fazer com tanta informação, Gabriel? Eu vou abrir um negócio. Pessoal, então a gente está começando o nosso Papo Médico de hoje, o nosso podcast sobre inteligência artificial, business e gestão médica. E hoje o nosso convidado é extremamente especial. Caio Nunes. Dr. Caio Nunes é especialista em radiologia pela USP e nada mais, nada menos que um dos 3 fundadores da Sanar. Assim, falar em Sanar na área médica brilha os olhos de todo mundo, porque todo mundo usa essa plataforma para estudar, seja para residência, seja residente depois, para aprender um pouco mais e aprofundar as nossas dificuldades aí no curso médico. E também CEO da Cetros. Cetros agora já para os médicos mais formados, né? Posso dizer dessa forma, especializações médicas, aprender um pouquinho aí sobre implantação de DIU, tudo que você imaginar que possa auxiliar nesse aspecto do ensino médico, esse cara aqui está fazendo parte, está mudando o país através das suas plataformas. Bom, obrigado pessoal pelo convite, Heloísa, Gabriel, para mim é um prazer aqui a gente falar um pouco aí da nossa trajetória, da nossa experiência, e vocês juntaram 3 temas bem interessantes aí, né? Business, gestão e IA. Acho que são trend topics aí para os médicos e estudantes de medicina, né? Tem uma pesquisa recente com os graduandos da USP que fala que 60% deles têm interesse de trabalhar com alguma questão relacionada a negócio dentro da graduação de medicina. Então, essa é uma tendência, acho que os médicos despertaram para questões relacionadas a negócio, ou outras soluções que não só ou juntando com a assistência médica. Né? Maravilha, estou à disposição aí para a gente bater esse papo. Perfeito, sensacional. Caio, conta um pouquinho sobre a fundação da Sanar, o teu processo na Cetros, para quem não conhece o que são essas plataformas. Acho que assim, como que foi, né, essa jornada de sair da radiologia, de certa forma sair, e embarcar para construir hoje um dos maiores negócios em ensino na medicina? Maravilha. A história, se a gente fosse fazer uma série, seria bonita no final, mas é bem feinha no início. Então, não teve nenhuma ideia genial, não teve nenhuma genialidade de enxergar o futuro, mas teve muito mais aquilo que a gente sempre fala em empreender, né? Que é trabalho duro, e a gente mais errou do que acertou nesse processo, mas a gente foi resiliente para tentar fazer aquilo que a gente acreditava. Então, tudo surgiu com a vontade de fazer uma revolução na forma de entregar conteúdo médico para os estudantes e para os profissionais. Então, quando a gente olhou lá para trás, a Sanar tem quase 10 anos, a gente tinha essa vontade de quebrar as estruturas tradicionais de ensino. O que eu falo de quebrar as estruturas tradicionais de ensino? Quebrar mentalmente os processos. Por que você não pode entregar conteúdo online? Naquela época, isso era quase uma ofensa. Com certeza. Hoje é meio que já está disseminado. Por que a gente não pode, através de redes sociais, engajar alunos e estudantes e profissionais médicos para falar sobre temas diversos? Então, essa vontade de quebrar estruturas mentais que freiam a entrega de conteúdo era o que mais nos motivava. Tanto que a gente começou, pasmem aí, como editora de livro físico. Por quê? Porque o livro era difícil de achar nas livrarias, o livro não era conectado com a dor que o aluno ou médico tinha, ou seja, o livro era do autor para o aluno e não do aluno para o autor. A gente inverteu. Parece besta isso aqui. Mas era assim... como que era o processo de editoração? Só para dizer aqui que a lógica serve para tudo em negócios. A lógica era, o autor, ele falava assim, eu quero escrever um livro de, sei lá, sobre esclerose múltipla. E ele ia lá, escrevia, procurava a editora e o livro era publicado.
A gente fazia uma página no Facebook na época. Entendia as dores do aluno. Aí o aluno falava assim, eu quero um livro de antibióticos. Porque a dor do aluno era antibióticos. E não era aquele livro-texto maçante. Ele queria exatamente saber qual era a conduta, como é que ele abria os antibióticos no fluxograma, primeira, segunda, terceira escolha, uma coisa muito mais acionável, que a gente chama. Ou mastigada, para usar um termo mais simples. Algo aqui. parecido com uma apostila de cursinho para o vestibular. Assim, Algo direto ao ponto. Então, a gente entendia a necessidade e da necessidade a gente ia buscar autores. E depois a gente distribuía esse conteúdo. Então, era invertido. Era partindo do problema para a solução e não da solução para achar o problema. O que parece bem óbvio, assim, olhando em retrospectiva. Mas na época lá também, esse mundo startup não estava tão disseminado. Estamos falando de 10 anos para trás. Parece que é um século, mas que as coisas estão muito rápidas. Então, surgiu daí. E daí, cara, aí foi toda a jornada para frente, com a ambição sempre de fazer produtos educacionais para toda a jornada. Então, a solução mudou muito. Hoje, a nossa parte de livros é a menor dessa história. É a menor do grupo hoje. Por quê? Porque a gente nunca foi focado na solução. A gente sempre foi focado no problema que a gente queria endereçar. É aquele papo que nós ouvimos muito de ouvir o consumidor, né? Sim, mais uma vez, né? Exato. Escute o seu cliente, ele vai te dar as respostas que você precisa. Para o negócio. Para o seu negócio. Exatamente. Aí de lá para cá, então a gente teve alguns marcos legais aí nesses 10 anos de trajetória, que são... a gente lançou o Sanarflix, que hoje aí a gente fala que é a maior faculdade de medicina que não é regulada no MEC. Com certeza. Que a gente brinca assim. Dá até uma pausa aqui pro público. Eu sou um consumidor do Sanarflix, o Netflix para médicos. É isso. É isso. Então, assim, cara, a gente tem meses que a gente chega de 2 milhões de vídeos consumidos. Então, tem mais gente aprendendo medicina no Sanarflix do que todas as faculdades da América Latina somadas, em termos de horas de aula. Com certeza. Então, só que a gente não está no sistema que eu chamo de tradicional regulado. O sistema tradicional regulado não entende exatamente que a gente existe, que a gente está fazendo um papel de educar lá. O sistema do MEC, por exemplo. O MEC não faz ideia que a gente existe, que existe o Sanarflix, que ele está impactando muito o currículo e o aprendizado dos alunos, porque essas estruturas ainda não despertaram totalmente para essas questões paralelas de educação desregulada, vou chamar assim. E o impacto disso, a gente fez um artigo, até com a ajuda da INSPER recentemente, mostrando o quanto que o impacto que isso causava na vida dos alunos, muito mais às vezes do que a própria faculdade, porque a gente sabe aqui também que a gente saiu de 100 para mais de 300 faculdades de medicina, e tem faculdade de medicina nos interiores do Brasil. Eu sou do interior da Bahia, cara. Eu sei a realidade do interior do Brasil. E não tem paciente, não tem professor, tem prédio, tem laboratório, porque Sim. Isso você compra. Mas você não compra professor. A estrutura é muito fácil de construir, né? A estrutura é fácil. Não se compra equipe, né? Se cria. Não se compra equipe. Não se compra... E assim, qual é o maior valor de uma faculdade de medicina? Tem duas coisas importantes. O professor e o doente. Mas vocês já viram propaganda de faculdade de medicina? Com certeza, com certeza. O que aparece? Aparece o aluno ali com um esteto, um jalequinho e a estrutura. Vidro, computador. Sim. Exatamente. Né? Boneco. Microscópio. Sim. Isso encanta quem? O pai que paga, mas não é isso que faz bom médico. E é interessante pensarmos que essas propagandas, nós estamos falando não só dos confins do interior. Essas propagandas estão nas maiores universidades particulares de medicina. É isso. É isso que vende. E o maior diferencial, cara, de tudo que a gente aprendeu aqui em educação nesses 10 anos, tem duas coisas importantes. O professor e engajar o aluno. As pessoas que estão engajadas, inspiradas, elas vão aprender. Se tem bons professores que, não só que ensinam, mas que inspiram elas a aprender, isso vai acontecer. Então, o Sanarflix foi essa ideia. Como é que eu faço aquele professor que eu admiro, aquele professor que fala assim, cara, eu quero fazer cardiologia por causa daquela pessoa, não é nem porque eu gosto de cardiologia. Quantas vezes isso não acontece? Com certeza. Ou quero fazer cirurgia porque aquela pessoa me inspirou. Como é que eu levo esses professores inspiradores para um país de dimensões continentais? Foi daí que surgiu. Aí a gente fez o Sanarflix, aí a gente também entrou no mercado de preparatório para residência médica.
Depois fomos para a parte de pós-graduações, que a gente pode falar um pouco mais na frente. E o outro marco, em 2022, 2 anos atrás, a gente fez a aquisição do Cetros, que é a nossa unidade de negócio para educação continuada. Habilidades médicas, porque também a gente entende que digital tem suas limitações na medicina, né? A gente tem aprendizado cognitivo e tem aprendizado de habilidades motoras e que precisam de prática, de hands-on. E aí foi a última etapa aí para a gente compor todo o ecossistema de produto do dia que pisa na faculdade até o dia que quiser. No Cetros, outro dia, apareceu um aluno de 82 anos. Que legal. Até sair como devidamente um especialista. Até sair. Exato. Ou continuar como, né? Porque precisa sempre estar renovando. Eu acho muito legal essa fala do Caio sobre a importância da inspiração. Eu acredito que o mundo é movido por inspiração. Nós vemos alguém, queremos ser como ele, e muitas das vezes desconstrói essa questão de eu não posso ser igual a ele, porque você conhece a pessoa, o vê pessoalmente e fala, poxa, ele é parecido comigo. Então, assim, conhecer você pessoalmente aqui conosco, para mim é uma inspiração, porque eu falo, poxa, eu posso fazer uma jornada parecida com a dele. Então, isso, sem dúvida, movimenta o mundo. E isso falta muito, né, nas faculdades. Dentre esses pilares, o doente, o docente, tem também o discente, porque a continuidade do negócio universidade, muitas das vezes vem pelos alunos. Os alunos viram professores, os alunos investem na faculdade. Isso eu vi muito em Harvard. Os alunos são que bancam aquilo. Aquilo acontece porque os alunos devolvem aquele dinheiro. Ou então em Berkeley totalmente, assim, só existe aquilo por conta dos alunos. Mas essa não é uma realidade do nosso país, né? De forma alguma, isso mas não é... Infelizmente, não é. Não é por conta da nossa cultura, e isso deve ser mudado. Não é porque não é a realidade, nós não devemos mudar e criticar, né? É isso. Casando um pouco aqui eu vou desviar do tema um pouquinho da história, mas para falar de business e gestão, que ainda é dentro do papo claro. Aqui, uma das questões mais... difíceis que eu vejo na cultura médica brasileira, particularmente, eu não sei se os modelos fora são muito diferentes, talvez em outros lugares tenham modelos melhores, mas assim, é que quando você vai para a gestão, tudo que você precisa como líder se torna substituível. Então, você precisa criar pessoas que estão na hierarquia, digamos assim, abaixo de você, que são capazes de te substituir. De fazer aquilo que você faz e talvez faça até melhor que você faça. Porque aí você consegue crescer, você consegue olhar para outros problemas, desbravar outras questões dentro de uma empresa. Agora, olha para as universidades. É o contrário. Qual é o incentivo que os professores que vocês tiveram ou que quem estiver ouvindo vai entender isso? Que imagina lá o chefe da disciplina tal, lá no HC, por exemplo, ele não tem incentivo nenhum de que os liderados deles cresçam e floresçam. Nenhum. Na verdade, então, é um risco. É quase um risco. É uma zona de risco, assim. Então, veja como isso também é nos hospitais, assim. Então, o chefe da cirurgia, não sei o quê. Ele não quer que quem está abaixo dele seja bom ou melhor que ele. Ele quer que seja pior do que ele. Uhum. Então, os incentivos não são feitos de uma maneira... E incentivos que eu falo aqui, leia-se, financeiros, sociológicos, de reconhecimento, para que as organizações cresçam. Isso cria uma cultura muito destruidora, assim, das instituições e não permite que os talentos floresçam, porque se a gente está falando de educação, conhecimento, no final das contas a gente está falando de pessoas, não estamos falando que a gente vai criar um device que vai fazer a coisa acontecer. Eu particularmente, Caio, eu vejo assim, eu já estou no mercado, eu me formei em 2008, imagina, eu vejo uma mudança, assim... devastadora até, sabe, na formação. E vejo uma desmotivação do aluno e do professor também. O professor, ele não é valorizado. A gente sabe que isso acontece em todas as esferas da educação. Na medicina não é em absoluto nada diferente, né? E os alunos extremamente desmotivados. E muitos, assim, pensam, aonde eu busco a informação? Eles não conseguem buscar, muitas vezes, essa informação dentro da universidade. E eu acho que são vários motivos. Também existe essa questão, acho, de um certo
protecionismo, assim, da questão profissional, como você comentou, mas eu acho que é mais mesmo uma desmotivação com a educação médica geral, assim, no Brasil, sabe? Não sei se você lê assim, mas eu vejo que as coisas mudaram muito nos últimos 10 anos. Mudaram bastante. Tem alguns ciclos viciosos se formando bem perigosos, assim, né? E aí, eu acho que aqui tem papo para muita coisa, assim. Desde como a universidade, as faculdades, né, que falam mais de graduação, engajam esse aluno, porque quando a gente sai de 100 para 300 faculdades de medicina, a gente está falando que ninguém sabe ensinar. Não tem professor preparado para ensinar, não só ensinar a parte técnica, mas para motivar esse aluno. E fora, os que têm e que têm vontade de se desenvolver enquanto docentes, eles não têm os incentivos corretos, porque também a gente sabe que as faculdades pagam hora-aula, cara. Não tem como isso competir com a assistência do médico, com outras questões. Então, não é um modelo win-win. As faculdades não têm esse modelo, as faculdades estão presas no modelo tradicional. Sim. Que é assim, olha, você vem aqui, eu vou te pagar um valor por hora-aula. Qual o incentivo que esse professor, esse docente tem de, no final de semana, fazer como eu vi outro dia uma professora nossa fazer, a aula de... Saiu o novo BIRADS, né, do câncer de mama, e ela foi pro Instagram e fez uma live no Halloween, e era correlacionando o BIRADS com Harry Potter. Cara, educação e entretenimento são indústrias muito próximas, tá, pessoal? Se a pessoa não estiver se divertindo ao ver uma aula, não estiver engajada, estiver empolgada, inspirada, ninguém vai aprender. Total. Ainda mais no mundo atual que a gente está, que a competição pela nossa atenção é muito acirrada. Sim. Tem objetos brilhantes passando na nossa cara o tempo todo para a gente se desviar para outra coisa. Então, um problema bem estrutural. Eu acho que a gente vai precisar se reinventar. A gente está num risco alto aqui de dar muito CRM para muita gente, que isso é bem perigoso. Assim. Extremamente. E é o que nós sempre falamos nos episódios. O impacto final disso é o paciente. Então, o impacto negativo nesse caso, negativo, porque nós falamos até agora sobre o impacto final em questões positivas dos negócios. Assim como a Sanar tem um impacto extremamente positivo para o paciente, por quê? Porque o aluno aprende, o aluno sabe de medicina e complementa o seu ensino médico através da Sanar, e o paciente recebe essa contribuição final, porque terá um médico capaz à frente dele. Mas esse universidades aí, isso que está acontecendo, o impacto é negativo para o paciente, porque você tem, por exemplo, significa que não há professores capacitados, então significa que não há alunos sendo capacitados. E se isso a esteira final disso é o paciente que não recebe um médico capacitado. Então, isso é extremamente assustador. E nisso fica uma lacuna educacional, né? Total. Então, fica um buraco aqui no ensino. Um buraco no ensino que, obviamente, eu acredito que essa seja uma das missões, assim, dos propósitos da Sanar. Aí tem duas dimensões aqui que eu queria comentar do que vocês falaram. Uma eu lá no fundo, tá? Que meus investidores não me ouçam, mas aqui eu vou falar. Que assim, obviamente, como a gente está à frente de um negócio, quanto mais faculdade abre e menos gente capacitada aparece no mercado, para o negócio é valioso isso. Ou seja, a gente vê isso e fala, pô, vamos ter mais gente que a gente vai precisar ajudar. E isso motiva. O meu lado médico, que ainda existe dentro de mim bem forte, fala assim, caramba, será que a gente não deveria botar um pouquinho do pé no freio e fazer uma reflexão sobre essa abertura desenfreada de faculdades e tentar estruturar isso melhor? Então, eu tenho esse sentimento misto mesmo, assim, porque, afinal de contas, eu estou aqui nessa passagem, nessa existência, para fazer algo que eu me orgulhe lá no final da vida de ter feito. E eu queria que as coisas fossem melhores. A minha motivação no negócio não é só o crescimento, mas é o propósito que a gente tem aqui de ajudar médicos a fazer a medicina melhor. Com certeza. No limite, obviamente, da nossa capacidade. A segunda dimensão aqui, que eu queria comentar, você falou assim, tem impacto no paciente. E tem uma coisa que está sendo muito discutida hoje. Quando vocês falarem com gestores mais de saúde, menos de educação, vocês vão ver isso,
que é custo. Uma coisa que ainda não estão falando nesse ângulo, mas precisa ser dito, porque já tem artigo, já tem publicação sobre, que é médico mal formado gasta mais para o sistema. Com certeza. Sim, claro. Bota soro quando não precisa botar. Pede Exame. 30% a 40% mais exame diagnóstico quando não precisa. Por quê? Porque tem medo ou porque não sabe. E se eu não sei, eu caneto. Tá? Um dado legal para vocês aqui. A Avenida Paulista tem mais ressonância magnética do que todo o Canadá. Precisa de ressonância para todo mundo? Precisa desse número de ressonância para todo mundo? Então, o médico mal formado, médica mal formada, pede mais exame, faz mais medicações desnecessárias ou tratamentos desnecessários e não resolve. E isso veja que se torna um ciclo vicioso, né? Não resolve, o paciente se torna insatisfeito, isso aumenta o número de reclamações, aumenta o número de processos. Na verdade, daí as seguradoras, quanto mais os médicos vão ter que apelar para seguros de responsabilidade civil, e aí a gente aí a gente perde, o paciente ele perde totalmente a confiança na medicina e começa, por exemplo, o que a gente vê nos Estados Unidos, né? Uma solicitação exacerbada de exames, muitas vezes nem porque o médico não sabe fazer, mas porque o médico tem medo. Protetivo, né? O médico ele tem medo que aconteça alguma coisa. Né? A medicina não é mais baseada na anamnese, no exame físico, propedêutica é algo que não existe mais, ninguém sabe fazer. E a gente perde totalmente todo esse aprendizado que a gente vai, né? Esse aprendizado e esse feeling, né? Essa noção do que é ser médico, que muitas vezes é uma coisa que nós que somos médicos, a gente olha o paciente. Você olha o paciente, às vezes, na rua, uma pessoa andando, e você fala, essa pessoa está doente. É uma coisa assim que você não precisa, às vezes, assim, com um bom exame, você já sabe como direcionar, com um bom exame físico, né? Com certeza. Aí, vamos puxar para o lado otimista aqui, né? Porque eu acho que das grandes características dos empreendedores, eu até vi outro dia um podcast do fundador lá da NVIDIA. O cara falou assim, eu acho que o empreendedor tem uma característica que diferencia essa pessoa das demais, que é um otimismo um pouco irresponsável. Porque se você não for um pouco irresponsavelmente otimista, você não vai acreditar que tem coisa melhor lá na frente. E quando você acredita, você faz. Na verdade, você acredita, você faz e a coisa se torna realidade. E aí, é meio que isso. Por que tem um lado meu aqui também bem otimista, apesar desse cenário todo aqui? É que a disrupção está vindo, já está sendo instalada, e as coisas estão acontecendo, mesmo que ainda os conselhos não reconheçam, as universidades não reconheçam, o MEC não reconheçam, essas instituições mais tradicionais, mais formais, não reconheçam, a coisa está acontecendo. O que é a coisa está acontecendo? Ainda tem muita gente que faz medicina por interesse genuíno em ajudar as pessoas. Tá? E elas têm hoje caminhos de aprender. Tem aula no YouTube, tem aula no Sanaflix, Sim. Tem aula no Instagram de quase todo médico virou um infoprodutor de conteúdo. Não, tem aula de graça, live tem no aula Instagram, de graça, tem live no Instagram. Então, assim, hoje, diferente de 10, 15 anos atrás, o conhecimento está muito acessível. Está muito acessível. E a acessibilidade, eu estou falando de acessibilidade no tempo, no preço, em tudo. Em tudo. Desde que você comprar a apostila de cursinho usada, que quase não atualiza de um ano para o outro, você pode comprar, mesmo que não tem grana, que entrou lá por fiéis e etc. Tem jeito de estudar hoje medicina com conteúdo bom, muito barato. Uhum. O que não era o paradigma 15 anos atrás. 15 anos atrás, você contava com a biblioteca da sua faculdade, ponto final. Hoje, só tem uma coisa que você precisa, motivação. Perfeito. Fim. É verdade. Perfeito, fantástico. Não, fantástico isso, né? A gente sempre escreve algumas coisas no meio
das entrevistas, porque é tanto aprendizado, né, que nós vamos captando. Algo que eu queria puxar um pouco o gancho, assim, porque é muito legal falar sobre isso. Quando você trouxe a questão de que o gestor, diferente do professor da faculdade, ele precisa estar pronto para a continuidade do negócio, para que esse negócio de alguma forma seja perpétuo, né, o empresário. E também, uma fala que eu achei muito legal, deixar um certo espaço no seu tempo para pensar no desenvolvimento do negócio. Ou seja, é importante eu ter a equipe e que a equipe, muitas das vezes, em alguns setores, sejam melhor do que eu. Sejam melhores do que o que eu posso fazer. E eu queria que você me contasse nesse processo da Sanar, porque nós, como pessoas da medicina, nós entendemos o quão é difícil gerir um negócio, uma vez que, para qualquer empresário, o desafio de qualquer empresário é ser, de certa forma, um pouco de tudo do seu negócio, saber todos os setores do seu negócio, toda a esteira do negócio, mas continuar como médico. Isso é um desafio, continuar como médico. Então, como que foi esse processo? Como que você conseguiu superar esse desafio? Ou você também pode dizer, não, até hoje eu faço absolutamente tudo do negócio, mesmo o negócio já estando estabelecido. Como é que é isso? Maravilha. Acho que a melhor forma da gente aprender as coisas é o aprendizado baseado em problemas, e problemas a gente teve vários para resolver durante essa trajetória e das diversas naturezas. Uma das coisas muito importantes, assim, é que o líder do negócio, ele é o teto desse negócio. Então, se você não expande esse teto, o negócio não vai expandir. Se você não cresce, não aumenta esse teto. E para aumentar esse teto, você tem que sair um pouco do dia a dia operacional. Não tem jeito. Senão não é um negócio, é um self-preneur. É uma pessoa que ele é a empresa e ele é o negócio. O que não é um problema, tá? A gente não está falando aqui de coisas melhores ou piores. Inclusive, tem self-preneurs aí que tem muito sucesso. Agora, para você criar uma organização que não é extremamente pessoalizada e dependente da sua figura, você precisa dar espaço para as pessoas se desenvolverem, crescerem e fazerem as coisas. E para fazerem as coisas, e para chegar num nível que elas façam melhor do que você ou diferente do que você faria, tem que ter espaço para erro. Porque se as pessoas não errarem, elas não vão aprender. Então, e aí a gente não tem como discutir tudo isso se a gente não discutir a cultura que você quer para a sua organização. Acho que o passo antes eu quero ser um self-preneur, eu quero criar um negócio que eu sou o negócio, ou eu quero criar uma organização. Essa pergunta, que tende mais ao filosófico, é importante ser feita para quem quer entrar em negócios e se aventurar no mundo do empreendedorismo. Porque são caminhos radicalmente diferentes. Né? E jornadas de aprendizado bem diferentes. E acho que também a humildade de você olhar e falar, eu sou bom nisso, mas nisso eu não sou. Eu preciso que outra pessoa faça e eu vou fechar o olho para essa parte do negócio, porque eu sei que eu tenho mais talento para outra parte, né? Isso é muito difícil para uma pessoa que eventualmente inicia e tem o controle de tudo. E nós médicos, a gente gosta de ter o controle de tudo, né? Sim. E depois você entra no negócio e fala, não, agora eu vou cuidar, eu preciso realmente me concentrar mais nisso, eu preciso deixar outras pessoas cuidarem de outros setores do meu negócio. Tem uma coisa que você falou aí que é super interessante, né? Que é sobre cultura. E não só sobre cultura das empresas, mas a nossa cultura entendida aqui como o jeito que a gente lida com o dia a dia. É super interessante porque, assim, eu trabalho hoje com muitos professores que estão mais na assistência do que no ensino. E a assistência médica, ela, por definição, ela tem uma cultura de erro zero, ou muito próximo de zero. O erro na medicina, na assistência, ele é muito doído, né? Porque você pode causar um mal a uma pessoa. Sim. Então, o nosso algoritmo mental de trabalho na assistência médica é de erro zero. Dentro de uma empresa, esse algoritmo de erro zero, ele é muito ruim. Porque se você erra zero, ou o erro está acontecendo e você não sabe, ou você não está inovando. Porque tudo que você faz diferente
ele exige um grau de maleabilidade e de erro. Com certeza. Não tem como. Não tem como, assim. O primeiro foguete lá do Elon Musk não voou, né? Ou o primeiro iPhone, o primeiro... Não funcionou tão bem. Ou qualquer inovação que a gente queira falar aqui, né? A Netflix distribuía DVD, né? Em casa. Não sei se vocês sabem. Sim, claro. Então, e aí, mudar esse paradigma mental do erro zero para o erro tolerado, controlado e com feedback, que é um paradigma de uma organização, é muito doído, tá? E eu vejo hoje, vou dar um exemplo aqui do dia a dia. A gente tem os cursos lá e eu vejo que os professores muitas vezes são super intolerantes a falhas nos cursos e eles têm pouca vontade de teste e inovação. Porque eles sabem que o teste e inovação vai vir acompanhado de um nível maior de falha. Por quê? Porque ele de segunda a sexta, ele e ela são médicos, cara. E eles não estão acostumados com erro. É verdade. E aí, para quem é martelo, tudo é prego, entendeu? É difícil você entender que de segunda a sexta você é martelo e no final de semana você pode ser uma chave inglesa, que é um pouco mais maleável, né? Você dá para abrir e fechar. Enfim, é isso. E aí a gente tem que ter esse exercício mental de entender... Porque na medicina, eu quero testar uma coisa nova. Então eu vou testar. Não, como assim você vai testar? Não dá para você testar uma nova técnica com paciente aberta, né? Você tem um artigo, aonde você viu isso, quem fez, alguém fez. Não, eu simplesmente vou testar. Não é assim que a coisa funciona. Sim. Diferente de uma empresa que você tem uma ideia nova e você fala, não, então vamos testar assim. Vamos botar para 10% dos clientes e ver se eles gostam, né? É o conceito do MVP, né? Assim, não existe o produto mínimo viável na medicina. O que existe é na gestão em saúde, na gestão médica, só que é muito difícil quebrar esse paradigma mesmo. A gente conversou um pouquinho antes, Caio, isso é um assunto, isso é importante você falar, tá? Tá. Sobre, polêmica. A gente falou sobre vários... A gente falou sobre esse boom, né, das universidades, dos cursos de medicina no Brasil. Isso é uma realidade, enfim. E não tem residência para todo mundo. Não tem. Não vai ter, esqueça, enfim. Ontem foi até, né, com o Dr. Nitamar, a gente conversou, ele falou sobre que eles querem reduzir o número de vagas de residência na Unifesp, né? Com certeza, mas isso todas as universidades. Eles querem federais reduzir... e estaduais estão nesse Por quê? caminho. Porque tem muito radiologista. Creio que foi 2 anos atrás, fechou, acho que 100 e poucas residências. Sim, na Otorrino também. Sim. Bom, qual é o futuro para o médico que fica fora da residência? Bom, antes de falar disso, a gente tem um problema hoje estrutural. E ninguém está falando. Qual o problema estrutural? Vamos lá. De novo, sou do interior da Bahia. Aí, tinha um psiquiatra na cidade. 10% da população tem problemas mentais. A cidade tinha 100 mil habitantes, tem 10 mil pessoas com doença mental lá, estatisticamente falando. E tinha um psiquiatra que atendia 3 vezes na semana. O que está acontecendo? Essas pessoas são não consumidores de saúde, ponto. Non-consumers. Elas não têm acesso. Mas a prefeitura podia criar um concurso. Não vai acontecer, não tem dinheiro para isso. Assim, elas estão sendo não assistidas. Uhum. Tá? Do outro lado, você tem universidades e um modelo de residência, que é sensacional. Ele é o padrão ouro para uma formação. Vou falar um pouco sobre isso. No entanto, não tem para todo mundo por razões diversas. As universidades estão quebradas. Não tem financiamento para as universidades. Salvo uma ou outra, como a USP, que tem dinheiro direto do governo do estado, tem lei específica, mas as federais, elas têm um problema de financiamento. E é preciso falar, elas são caras, tá? A mensalidade de um estudante de medicina da Universidade Federal da Bahia é maior do que de muita faculdade particular. Que é um custo não visto. Uhum, tá? Com certeza. Mas custa para o governo mais do que os R$9.000 lá de mensalidade média que tem numa particular. Então, de um lado você tem universidades que estão com problemas financeiros. Do outro lado você tem a necessidade da população.
A população precisa de mais médicos especialistas. Do outro, tem um paradigma aqui, que é... Eu vou dar esse exemplo que é bem legal. Para você ser gastroenterologista, qual que é a jornada? Você vai fazer lá, clínica médica, 2 anos. Não querendo transformar em 3. Depois você vai fazer gastro. 2 anos. Mais 2 anos. E depois, para você fazer endoscopia digestiva, mais 1 ou 2. Mais 1 ou 2 anos. Não estamos contando a graduação. Não estou contando a graduação. Mas graduação, 12 anos. 12 anos. Se você pegar a incidência de câncer gástrico no Brasil, H. pylori e etc., você vai ver que a gente precisaria de 3, 4 vezes mais endoscopistas do que o que a gente tem no Brasil. Mesmo que eu tivesse universidade para todo mundo, eu só iria corrigir esse déficit aqui em 6 a 12 anos. Tá? Não vai acontecer. Então, a gente está dizendo que a população vai ficar sem endoscopia digestiva pelos próximos 12 anos. E vamos pegar câncer em estágio mais avançado, vamos pegar problemas em estágio mais avançado, isso é custo. Para o Estado. Custo para o Estado e custo social, né? A pessoa vai... tinha capacidade produtiva. Eu não estou nem contando aspectos subjetivos aqui que as pessoas podem estar morrendo por aí. Como é que resolve isso? A gente precisa falar sobre isso. Só que, qual que é o grande lance? Os interesses, eles são diversos. E aí precisa sentar na mesa as pessoas e conversarem. As entidades de classe, vamos ser bem claros, entidades de classe, elas têm uma função de defesa profissional. Então, para a entidade de classe, quanto menos tiver especialista, melhor, tá? Claro. Só que ninguém vai falar isso de maneira direta, como a gente está falando aqui. Mas, nas rodas de conversa, todo mundo sabe disso. Só que o argumento é segurança. Que é um argumento que todo mundo fica vendido, né? Com certeza, com certeza. Beleza. Só que o que acontece? Esse cara que estudou 12 anos para fazer endoscopia, quando ele vai para o interior da Bahia lá, ou para o interior lá do Paraná, ou para a região norte do país, 80% dos casos que ele vai atender é gastrite e refluxo. Ele não vai pegar a gastrite autoimune do não sei o quê, ele não vai pegar a cirrose biliar primária do não sei o que lá, ou se ele pegar, ele só precisa reconhecer isso bem e saber sua limitação. Então, você teve 12 anos de investimento, só que o que você vai utilizar disso na prática é pouco. Então, precisa ser desse jeito? Esse é o ponto. A gente está tratando com a mesma régua necessidades muito diferentes. Então, a gente precisa ter um modelo que cheguem mais médicos bem formados, capazes de resolver 80% do que é frequente. Médicos que deem muita atenção à parte da atenção primária, você disse. A parte da clínica atenção médica primária, geral. que é o geral. E eu até caminho um pouquinho mais, eu vou chamar de um especialista mais básico. Ou mais generalista. Ou mais generalista. Então, assim, não precisa ser o psiquiatra que vai saber o borderline do não sei o que lá. Mas ansiedade e depressão compõem aí 70%, 80% dos problemas de saúde mental. Se é um generalista, ou se é um generalista, vou chamar de generalista plus, que atua em saúde mental e sabe um pouco mais desse tema, já é suficiente. Não precisa. Com certeza. Com certeza. Esse é o paradigma que eu acho que vai ajudar a resolver. E como nós falamos também de AI, não posso deixar de dizer que, assim, estando à frente dos maiores desenvolvimentos de inteligência artificial, lá em Stanford, o pessoal lá do Palo Alto, ali no Silicon Valley, todos falam, na saúde, quanto mais generalista você for, mais vai fazer sentido para o novo mundo com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é ótima para subespecialidades. Isso, agora, fazer links gerais. Então, o médico que ele é o ultra especialista, muito parecido com o padrão americano, em que o médico é um péssimo generalista, mas um fantástico ultra especialista. E aí você, por exemplo, no meu caso, eu quebrei o braço nos Estados Unidos. Quebra um braço, tem uma dificuldade imensa, mas vai fazer uma neurocirurgia, uma MAVE, super difícil, uma região eloquente, é incrível o médico de lá.
Então, é mais ou menos isso. O desafio clínico da subespecialidade, da ultraespecialidade, pode ser suprido futuramente com a inteligência artificial. Mas o desafio do médico que estará inserido nesse novo mundo vai ser os links que ele pode fazer com a medicina mais generalista. Não só os links, como fazer os links e ter, de fato, resolutividade. Com certeza. Não dá para ser um generalista encaminhador, entendeu? É verdade. Que é muito do que a gente tem hoje, o distribuidor de especialidade, que pega e distribui. É isso que não dá para ser. Agora, o fato, assim, você tem aqui um gap populacional de necessidade de saúde que, se a gente disser para a gente mesmo, enquanto sociedade, que todo mundo que precisa de vou dar um exemplo de um outro exame aqui, tá? De um procedimento qualquer aqui. Vamos falar de ultrassom, que é onde a gente trabalha mais forte lá no Cetras, por exemplo. Que essa pessoa tem que fazer 4 anos, 6 anos de faculdade, 3 a 4 anos de radiologia para fazer um ultrassom, a gente está dizendo que não vai ter. É isso que a gente precisa ser transparente com a sociedade. Falar, não vai ter ultrassom para todo mundo. É isso. Estamos prontos para ter essa conversa? A gente precisa ter essa conversa. Com certeza. O que não dá é para a gente tratar com os interesses diversos. Aí falando só um pouco sobre IA, que é um pouco um dos pilares aqui, a IA ela vai ser o que... quando eu penso em IA, em tecnologia, eu penso a gente entrando num robozinho e ficando 10 vezes maior, né? Com certeza. E a gente mais forte. É mais forte. Eu penso nessa analogia. A gente vai ficar muito mais poderoso. E a nossa capacidade de atendimento, de assertividade vai aumentar bastante enquanto médico profissional de saúde. E eu gosto de uma frase que o pessoal fala assim, a IA não vai substituir o médico, mas os médicos que não sabem IA vão ser substituídos, né? Esse é um clichê legal aí que eu gosto bastante. E é verdade, por quê? Vou contar só uma jornadinha aqui para quebrar um paradigma bem legal. Imagina que você vai no médico. Aí o médico olha para você. Eu vou chamar aqui de coisas que fazem quase parte da normalidade. Então, você está ali nos seus 40, 50 anos. E aí você começa um pouquinho de sobrepeso. Começa um pouquinho de colesterol a aumentar. E aí você vai no médico, ele olha seus exames. O que é uma consulta? Ele pega dado, estrutura dado e devolve com a recomendação. Isso aqui tem valor, o valor disso. E quando eu falo de valor, não é de granas, é valor social, valor como uma coisa abstrata, valor. Tende a 0. Por quê? Porque isso máquinas podem fazer. Sim, você vai colocar os teus dados, os teus exames de ChatGPT e falar, me dá a sua recomendação. Exatamente. Cara, desculpa, mas assim, você saber que colesterol acima de tanto, com risco cardiovascular alto, é igual a estatina, e a melhor é essa, e você falar que, colesterol baixo, ou alto, com risco cardiovascular baixo, você não precisa de estatina, isso aqui não é nem IA, tá? Isso é uma árvore de decisão. Até... Precisa de menos sofisticação do que a IA. Nem precisa. Então, você como médico, você não precisa saber disso, cara. Assim, você precisa entender os mecanismos, entender da fisiologia, entender... Mas você precisa olhar no olho da criatura, do paciente, e fazer o mais difícil, que é fazer ele engajar no tratamento. Com certeza. Talvez mais difícil disso... Explicar os benefícios para ele daquilo. Traduzindo a linguagem simples. Costumam brincar, né? Que todo médico é um vendedor. Basicamente é você vender esse produto que faça o tratamento. Você tem que vender isso, essa ideia para ele. Essa palavra que é um pouco demonizada, mas é isso, é uma venda. É um engajamento, se fosse na linguagem corporativa, é um account manager. Você está gerindo a conta da saúde daquela pessoa. Com certeza. E como gestor dessa conta, você tem que olhar os indicadores de saúde daquela pessoa e fazer eles melhorarem. Seu trabalho não termina quando você carimba o negócio, não, cara. Seu trabalho começou ali. Pois é. Principalmente para as questões mais genéricas, assim. E é isso que... Só que qual que é o paradigma? Retenção de informação. Ele continua lá na formação. Que assim, quanto mais informação você retém, melhor médico você é. Você passa na residência boa. Quando, na verdade, o bom médico deveria ser medido assim.
Imagina, isso aqui acontece na Inglaterra, tá? Não sei se de maneira ideal, mas o NIH lá é assim. O médico que faz a população da comunidade dele parar de fumar mais, ganha bônus. Sim, sim. Porque ele está sendo efetivo. Não é saber o remédio se eu vou te passar o adesivo. E o paciente que vai até o médico Não, na ele ir lá na Inglaterra, casa... ele ganha o transporte de volta. É porque isso. é tudo bonificado. Até o paciente está sendo bonificado. É isso. Por quê? Porque eles estão reduzindo o custo, estão melhorando a saúde da população. Então, cara, IA vai... Assim, o médico precisa entender, antes de entender de IA, entender o que é valor na relação médico-paciente. Porque se você está entendendo que o seu valor é escrever um laudo, se você entende que valor é você fazer uma prescrição, você já perdeu esse jogo. O único valor que nós humanos temos é de conexão humana. Engraçado isso, né? Algo que vem, teoricamente, para deixar a gente mais automatizado, na verdade, nos faz retornar às nossas raízes. Olha que incrível isso. Exatamente. Algo assim, para automatizar o atendimento, para ser mais rápido. Não, vai, sim. É porque Mas não aí, automatiza teoricamente... nós, automatiza os processos. Não, e daí, mas teoricamente te dá mais tempo para você falar assim, não, então agora a gente tem 20 minutos para conversar sobre efetivamente como você vai fazer. Vocês já viram o quanto que o tempo médio de consulta caiu nos últimos 50 anos? Que caiu assim de 50 minutos para 7 nos Sim. Estados Unidos? Não vi nos Estados Unidos. Cara, em 7 minutos, você não consegue entender Nada. nada da vida da pessoa. Nada. Ó, vou dar um exemplo aqui também. Eu fui no oftalmo, né? Aí, eu quando eu vou com... É muito bom você como médico, recomendo a todo mundo, ser muito atento quando você é paciente. Vai mudar a sua cabeça radicalmente. Façam isso, nem que seja assim, uma consulta com um clínico geral, para nada, assintomático, assim, para falar assim, cara, planeja a minha saúde aí, eu não tenho nada, mas me dá aqui uma consultoria de saúde, me fala o que eu tenho que fazer. Aí eu fui no oftalmo, coisa simples, né? Não tenho nenhum problema, só refração. Mas eu estava tendo muita enxaqueca. E a pessoa estava focada, o colega ali estava focado em terminar o lance da refração. E a refração em si é um negócio que você pensar um processo, né? Esse ou aquele ou esse. A própria máquina, aquela primeira máquina já dá ali 90% de assertividade. Com certeza. Vai refinar. Eu acho que o paradigma vai ser assim, ela sentar assim e fala, qual é a sua preocupação com saúde visual? Você acha que ela interfere em outros aspectos da sua vida? Como é que é seu tempo de tela? Sim. Né? Será que você fica muito... Você tá com, sei lá, olho seco te incomoda no frio de São Paulo ou na secura de São Paulo? Assim, pegar aspectos que aí a IA vai ter muita dificuldade, ou não vai ser a melhor ferramenta, que é pegar aspectos sociocomportamentais e casar com a saúde. Exatamente. Com o algoritmo de saúde e recomendação, que a IA vai te ajudar muito, muito a fazer. E você ter tempo para falar assim, como eu te ajudo? Exatamente. Nós falamos muito sobre reinserção na sociedade de pessoas que foram presas, né? E assim, é bem interessante essa analogia do médico, que o papel do médico, do cirurgião, do neurocirurgião, é reinserir o seu paciente na sociedade. Então, é como se ele estivesse aprisionado num problema de saúde. E aquilo ali está atrapalhando o dia a dia dele. A questão é quais aspectos sociais que estão sendo atrapalhados para que você possa reinseri-lo. Então, por exemplo, chega um violinista, eu toco violino, né? Então, chega um violinista com algum tumor cerebral que não consegue mais tocar o violino. O neurocirurgião tem que remover esse tumor para reinseri-lo na sociedade para que comece e volte a tocar violino. Então, essa análise sobre a vida que possivelmente vamos voltar a fazer, que vai ser uma anamnese mais completa, uma semiologia, uma propedêutica muito mais bonita do que nós temos. Na verdade, eu não acredito que isso vai acontecer de forma natural, Gabi. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, nós teremos exemplos de médicos que farão isso. E serão inspirações. Esses serão os médicos de grande sucesso. É isso. Saindo totalmente da parte técnica em que a gente se colocou e voltando para essa questão humana, enfim, e de interesse no paciente. Eu só tenho um ponto aqui da sua fala que não é sair da parte técnica.
Não, sair que eu digo assim, exclusivamente assim... Não ser exclusivamente... Não ser exclusivamente técnico, né? Ou operacional. Ou eu diria operacional, talvez. porque eu vou... Aqui, assim, a gente tem que ter o cuidado para a IA não ser a muleta, para a gente não entender da parte técnica. O que a gente não precisa é reter informações que é ser um Google Drive de prescrição. O Google Drive, mas assim, você vai precisar entender dos aspectos profundos de fisiologia, fisiopatologia, farmacologia. Você vai, voltando lá no exemplo da estatina, você precisa saber aqui que o cara é um esportista e que se ele tiver mialgia da estatina, isso pode prejudicar a qualidade de vida dele. E uma pessoa que não é esportista e seja mais tolerante à dor, porque sociologicamente a gente tem níveis de tolerância à dor diferentes, você pode passar a estatina que tem um risco maior de mialgia e tá tudo bem. Então, você precisa continuar muito na parte técnica, tem que ter cuidado com os pêndulos sociais para a gente não ir para o humanismo e esquecer que tem isso aqui, não. Eu acho que o trabalho e a responsabilidade aumenta com a IA. Porque, primeiro, você vai precisar trucar a IA, né? Porque ela pode tomar caminhos e você vai precisar de um nível crítico alto. Mas ela vai te liberar de uma coisa que não faz sentido nenhum, que é você preencher papel. Não faz sentido nenhum você preencher prescrição. Não faz sentido nenhum você escrever laudos e digitar coisas. Isso não faz sentido. Agora, pensar e se conectar com o ser humano que vai ser impactado pela sua decisão, quem fizer, e aí eu concordo muito com você, não é algo que vai acontecer no amor, tá? Vai acontecer na dor. O que eu tô dizendo? Na dor. Basicamente, médicos que fazem isso bem e que engajam o paciente já estão tendo mais sucesso. Sim. Com certeza. Sem dúvida. Já estão tendo mais sucesso. Que chega ali e fala assim, cara, sua meta de ir pra academia é 30 no mês, eu quero que você me mande semana que vem quando você conseguir. Isso é medicina de estilo de vida, né? É botar meta, é botar desafio pro paciente aderir, é falar assim, olha, cirurgião, né? É o Danilo. Falar assim, olha, você não vai, sei lá, fez aí uma cirurgia XPTO. Se você seguir 100% das minhas recomendações, vou mandar um presente pra você. Que você é um paciente bom. É gamificar a jornada do paciente, é que eu tô falando aqui. Eu penso muito em gamificação. Pode ser abstração. Já falei a gente conversa sobre gamificação. Tem uma startup americana super legal que ela é conectada com plano. Quando o paciente toma o medicamento, ele tira foto ou aperta lá no app, e se ele tomar mais do que 90% das vezes, ele recebe cashback do plano. Que legal. Aí ele vai ter menos complicação, vai parar menos na UTI, vai parar menos... Vai fazer até menos consulta, dependendo. Menos consulta. Sim. Coisa básica, assim, quem entender disso aqui, de comportamento humano, vai ganhar o jogo. Seja num novo negócio, seja como médico mesmo assistencial. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso está muito alinhado às nossas conversas sobre o fim dos médicos influencers, que é exatamente essa questão de o mundo está exigindo médicos mais técnicos, inclusive a inteligência artificial. Então, precisa de uma... mas são médicos mais técnicos. É que quando a gente fala em técnica, parece aquele médico que só faz isso. Tem um imaginário popular de que a técnica é você apertar botão. Quando a gente fala em médico influencer, a gente quer falar sobre aquele médico que ele se coloca como o protagonista. E ele tira o protagonismo do paciente. Sim. Quem é protagonista é o paciente, né? Sim. Então, o médico, ele é quem? O prestador de serviço que acolhe esse cliente, esse paciente, nada além disso. Então, não é questão só de técnica, né? É questão de técnica aliada à humanização. E quando você humaniza, pelo menos eu penso assim, quando você humaniza algo, você não humaniza só o teu tratamento com o cliente, você... tem um processo de auto-humanização que você olha e fala assim, mas eu não preciso mais ser influencer. Eu não preciso me mostrar assim, porque o meu cliente já entendeu quem eu sou e a minha agenda tá cheia. Show. Enfim, então... Você falou de um assunto que eu gosto muito. Eu vou fugir do tema aqui. Tá? Então, pode... A gente tem 5 minutos, dá super pra fugir. Nossa, eu não vi nada. Falando desse tópico aqui, né, de influência, né, dessa sociedade de pós-verdade, né, que assim, você pode falar o que você quiser e convencer pessoas daquilo que você quiser. Quando eu penso sobre isso,
tem, como tudo na vida, tem a dimensão positiva e negativa, né? Qual que é a dimensão positiva que eu tô vendo dessa história? O médico, ele ganhou autonomia versus as instituições de saúde. Então, ele voltou a ter a chance de ser dono do seu próprio nariz. Antes, esquece rede social. Você tinha que trabalhar num grande... Quem atraiu o paciente para você? O serviço que você estava conectado. Né? Eu passei por isso. O grande hospital, nome A, nome B, nome C. Eu escutava, você não é ninguém. Você só é alguém porque você trabalha aqui. Você está aqui. Hoje, você tem a oportunidade de você ser quem você é, com a qualidade que você tem e que você quer atingir. O que é incrível. Isso é incrível. Eu acho incrível essa autonomia, né? Que é, cara, você tem hoje meios de mostrar a qualidade do seu trabalho para quem você quiser. Fim. Então, Perfeito. Excelente. O problema dessa história aqui é que saúde tem uma assimetria de conhecimento muito grande entre quem presta o serviço e quem recebe. Total. É diferente de um restaurante que se eu fizer uma publicidade super instagramável do meu restaurante e você comer lá, você sabe dizer o que é comida boa e ruim. Nós três aqui vamos ter opiniões 95% parecidas se a comida foi boa ou ruim. Agora, se eu colocar um médico picareta no Instagram e nós três formos nele, imagina que vocês são leigos. Uhum. Nós três vamos ter opiniões divergentes se ele foi bom ou ruim, porque a gente não sabe. E primeiro... A gente não sabe da parte, que eu vou chamar da parte técnica. A gente não conhece a cozinha. A gente não conhece, a gente não tem a capacidade de discernir a cozinha. Isso é que é E nem o gosto, perigoso, e nem o cara. prato, não E tem nem o como gosto, nem o- nada. Não, e na verdade, você já vai nele, o paciente já vai nele tendencioso, porque, nossa, ele é Claro, incrível, você já olha comprou. tudo que ele E é faz. uma Totalmente relação, aquela e é uma pessoa. relação de poder absurda. Que É ele já muito leva o desigual, cara. olhando, É observando, muito desigual. Meu, eu não posso dizer nada, eu tenho medo E aí de ver. surgem as aberrações lá, né? Vocês devem estar acompanhando aí os tal dos enema de café, os negócios assim absurdos. O soro, terapia do não sei o quê. Aí, como é que combate esse paradigma? Aí eu acho que a IA vai ajudar, porque a pessoa que for minimamente esperta vai fazer um duplo check ali, né? Com certeza. Só que ainda tem muito canto da sereia, né? Tipo assim, se eu gostei de você ou de você no Instagram e eu te comprei como meu médico, minha médica, é difícil eu te trucar, hein? Com certeza. Nesse aspecto aqui, o médico ele se assemelha a um xamã, né? Porque ele pode te convencer de qualquer coisa, Sim. cara. Isso é perigoso, é muito poder na mão de uma pessoa, É entendeu? muito poder. Sim. Se eu te convencer aqui que, sei lá, beber 70 litros de água por dia faz bem e você começar a fazer isso, né? Com certeza. E é por isso que eu falo, Caio. Várias pessoas às vezes me perguntam assim, mas eu tenho médicos incríveis. Mas eu não sei me posicionar na rede social. Eu falo, você precisa se posicionar. Mas minha agenda tá cheia. Não tem problema que a tua agenda tá cheia. Usa um pouquinho esse teu tempo para mostrar quem você é, porque a gente precisa de gente boa. Porque precisamos de Porque, pessoas boas assim, falando. Se não vier gente boa, outras pessoas que não são comprometidas, elas vão ganhar esse E espaço. o dano é coletivo. E o dano, Porque, mais uma assim, vez, se tem uma é coisa coletivo. que vale pro médico hoje, que tem valor, a gente tava falando sobre valor, né? O que tem valor hoje pro médico e que tá sendo perdido? A gente precisa ficar atento. É a confiança. Com certeza. Você já percebeu que às vezes até quando vai falar qualquer coisa na televisão, às vezes de um tema que nem é do médico, assim, fala, não, tal pessoa é médico. Como existe uma confiança coletiva nesse Sim. Com ser, certeza. com nessa certeza. entidade aqui, se isso perde coletivamente, todo mundo perde. Eu concordo com você. O problema lá é outra frase clichê aqui. Não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Os bons médicos têm que estar lá. É isso mesmo, a silêncio dos bons. Eles têm que estar lá. E eu tô gostando, tô vendo um movimento recente assim, a turma super conservadora já tá dando a cara lá, já tá falando do que é real. Tô vendo médico falando de evidência em rede social. Com certeza. Então, E aí eu particularmente... vai começar a ficar claro eu quem são... particularmente, eu chego até a achar engraçado, porque daí é como, assim, começa uma queda, assim, como se fosse em dominó.
Uma pessoa levanta uma pessoa muito boa, muito correta, muito ética, levanta uma bandeira e assim, todo mundo cai junto. Não sustenta. Não sustenta. Não sustenta. Bom, é isso aí. Nós chegamos ao fim, Caio. Eu queria apenas que você deixasse uma mensagem assim para o público. Na sua câmera. Dizer um pouco assim, você tem uma jornada linda, é uma pessoa extremamente inspiradora. Você da próxima, a gente chama o Biraci também, o Maurício, todo mundo para estar aqui conosco. Então, conta um pouquinho assim, só a mensagem que você quer deixar para quem quer empreender, para quem está nesse mundo da medicina e quer entrar também para um lado mais business. Diz para nós aí a sua fala final. Maravilha, obrigado aí pelo elogio. Eu não sou nem tudo isso, tá? Acho que a mensagem final, assim, medicina é uma profissão incrível, encantadora. Dá pra gente ter o privilégio de acordar e fazer só coisa boa e ainda construir coisas com isso. Construir negócios, construir uma carreira, construir uma trajetória. E, felizmente, é uma profissão também que as alavancas não dependem de quase ninguém, só depende da gente. Se a gente acordar, fizer bem, fizer do jeito certo, sentar a bunda na cadeira e estudar, e ter o senso e a humildade de que a gente não sabe tudo, as coisas acontecem. Seja nos negócios, seja na medicina. Acho que esse binômio, medicina e negócios, esse despertar tem tudo para dar muito certo. E, por fim, só para não me alongar, dizer que a gente está aqui para sentar com as pessoas e contribuir de alguma forma. Acho que se a gente se juntar com boas mentes aqui que estejam dispostas à mudança, a gente faz uma medicina no Brasil melhor do que o que ela é hoje. Fantástico. Obrigado, viu, pela contribuição, por estar conosco, por ter aceitado o convite. Eu é um prazer recebê-lo aqui. Te agradeço imensamente pelo seu tempo, né? E, nossa, mais um papo médico que... O que a gente vai fazer com tanta informação, Gabriel? Eu vou abrir um negócio. Ou melhor, eu vou tocar os negócios já abertos. Que dê muito certo, que dê muito certo. Muito obrigada, Caio. Foi uma satisfação, uma honra te conhecer. Perfeito. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.